sobre as grandes tentações de estarmos vivos hoje, assistindo o mundo e a sociedade humana se tornar como ela vem se tornando, numa velocidade assombrosa, como nunca antes, e será cada vez mais assim, conforme o diagnóstico do Bauman, uma sociedade líquida. E conforme a trágica, porém pertinente designação desse início de ano, uma sociedade pós-verdade. E no que isso implica para todos nós. Aí você diz, não, isso só implica em alguma coisa para quem esteja sabendo disso. Mas o fato é que não é verdade. Você pode ser um alienado desse fenômeno, da compreensão dele e da percepção dele, mas você não está isento de maneira alguma de ser consequenciado por ele, de ser afetado por ele, de ser mudado por ele mesmo sem perceber. Que é o que a gente vem assistindo no mundo inteiro. Uma quantidade enorme de pessoas completamente alienadas do ponto de vista de uma macropolítica mundial, do que vai acontecendo e quais são as psicodinâmicas coletivas, civilizatórias, planetárias mais marcantes que definem a era, não precisa nem que se tenha qualquer consciência disso. Pessoas, independentemente do que saibam ou do que não saibam, todos nós vivemos hoje numa espécie de ambiente de comunhão de todas as formas de conexão, de principados, potestades, inconsciente coletivo, informações objetivas, disponibilização de informações, que vão fazendo com que as interpretações sejam cada vez mais fragmentadas. A informação dobra quase que diariamente no planeta o fluxo de informação, e as pessoas interpretam a partir dos seus olhares apequenados e às vezes alienados e às vezes doídos e às vezes eufemismo, sempre doídos, sempre machucados, sempre amargurados, e aí espalham emoções, sentimentos como se fossem fatos, vão trocando agressividades, as hostilidades aumentam exponencialmente dia a dia, as comunicações vão ficando grosseiras, hostis, a polarização se acentua cada vez mais, as pessoas vivem em polos extremos, a bipolaridade como condição psicológico-planetária é algo que se instalou, de modo que a vocação é para o radicalismo em todos os ambientes. A religião é uma das maiores contribuições para a radicalização, não importa qual seja a matiz dessa religião ou o dogma que ela principalmente defenda. O fato é que todos nós estamos assistindo, aturdidos, um planeta em convulsão, em estado epiléptico, onde a insanidade é absolutamente admissível e a loucura
é completamente tolerável. E a mentira com objetivos definidos é absolutamente natural e faz parte de uma estratégia de conquista. Isso é assim em todos os níveis, em todos os escalões, inclusive na sua vida pessoal, cada vez mais na sua família, na sua casa, nas suas relações, em tudo que eu e você fazemos e vivemos. A gente vai virando isso sem se tornar, sem perceber. Eu me lembro de pessoas que nas décadas de 80 e 90 eram generosas, solidárias, misericordiosas, compassivas, amantes da justiça, que defendiam o direito, o certo, e que tinham uma noção clara do significado do que era ser humano, do ponto de vista das qualidades mínimas que a condição humana precisava carregar para ser humana. Depois de 20 anos, 30 anos, e especialmente adentrados na última década, nos últimos anos, se tornaram pessoas totalmente diferentes, hostis, agressivas, radicais, incompassivas, duras, impermeáveis nas suas opiniões, tendências a uma atitude dogmática em quase tudo, profundamente fanatizáveis, que quase não conseguem mais existir sem adotar de maneira fanática uma tribo, um pertencimento, uma necessidade de agarrarem-se xenofobamente a alguma raiz, a algum chão, a alguma propriedade contra a vida, algum lugar que sejamos nós para resistir ao fluxo que está vindo. E medo também está por trás disso. No entanto, uma das maiores tentações nessa hora é a tentação da indignação invejosa em relação aos perversos que ditam os ritmos do planeta, da civilização, do país, do Estado, da cidade, do colégio, da faculdade, das igrejas, das denominações, das igrejas independentes, das consideradas sérias, das consideradas não sérias, tanto faz. A gente vai olhando para isso tudo e vai crescendo no coração, muitas vezes, uma indignação amargurada, que relativiza o que quer que um dia você tenha chamado sublimemente de o significado da minha vida, o objetivo do meu ser. É estranho como isso acontece. Mas eu sei o que é isso, na prática, da minha alma. Eu vivi com toda a paixão a pregação do Evangelho, da minha conversão, em julho de 73 em diante, e me dei de maneira deslocadamente apaixonada, de manhã, de tarde, de noite, sem hora para mim, sem tempo para nada, só viajando e indo, e pregando muitas vezes por dia, e me sentindo em débito com a terra, com o mundo, com tudo, com todos, numa angústia de ser útil, de servir, enorme, por anos. No caminho, enquanto você vai,
um ano após outro ano, uma década após outra década, acordando de madrugada, olhando os filhos, sentindo aquela dor angustiada toda vez, saindo de casa com agonia. Não era por dinheiro, não era por poder, não era por nenhuma motivação sórdida ou vil. Era para fazer o Evangelho conhecido, era para ensinar a minha geração os caminhos do Evangelho de Jesus. Era para ver se o nível de percepção acerca do real Espírito de Cristo tomava conta daquilo que no meu coração eu ainda conseguia honestamente pensar e chamar de igreja. Anos a fio, indo com dor, voltando angustiado, porque era um repique, era um bater, falar, cheirar, abraçar, tentar ser presente, qualificar a minha presença como pai junto aos meus filhos e sair de novo, imediatamente, muitas vezes por semana, ano após ano, década após década. E aí, enquanto você vai vendo que você caminha com malfeitores. Enganadores, adúlteros sórdidos, que telefonavam antes para os organizadores dos eventos deles nas cidades para onde estavam, pedindo para o organizador local não deixar de providenciar umas 2 ou 3 irmãzinhas diferentes para cada uma alternadamente dormir com a pessoa durante os dias e as noites vazias daquela estada, vendo a ganância, as combinações de dinheiro, os enganos para arrancar grana, lavagem de dinheiro do tráfico de drogas da Colômbia naquele tempo para aquisição de coisas, de veículos de comunicação cristãs aqui no Brasil, vendo gente ser assassinada para outros tomarem os seus campos, os seus redutos, os seus feudos religiosos, vendo miséria, vendo gente se vender e te confessar que estava vendida para cumprir um determinado papel, vendo gente com cara de piedosa que depois um dia te dizia, olha, nessa causa eu me levantaria para me comprometer com ela, mas eu não posso, porque se eu levantar esta bandeira, essa convicção, eu vou perder 40% ou 50% das minhas contribuições. Aí você vai vendo, isso não era aqui, um aqui, outro ali, era aquela coisa espalhada, generalizada, podre, sórdida, fétida. E o coração vai ficando tomado por essa indignação amargurada. Indignado e amargurado. Aí, imediatamente, a sua percepção muda, se altera. Teu olhar muda. E você começa a se perverter sem sentir. Só por isto. Por manter essa indignação amargurada, esse olhar, essa tristeza. E aí logo depois surge uma ponta disfarçada de indignação que camufla apenas uma auto-vitimização, dizendo, por que que eu me santifico e tenho que viver a vida assim? E a vivo e a escolho com sinceridade e vejo
todas essas outras ações deliberadamente da maldade crescerem e proliferarem. No dia que isso surge dentro de ti, nem que seja como um sentimento, a tua ruína está certa. É só você alimentar. Aí, ainda não. Aí, o que vem a seguir é ingratidão. É você deixar de apreciar quem você é, o que você recebeu, o dom que você tem para viver, para praticar. E não para aí, vai adiante a desconstrução. Você começa a fazer pequenas concessões. Você começa a achar que você exagerou demais. Depois de um tempo, você começa a achar que não era tanto assim, que Deus, de fato, nunca foi assim. Que isso tinha a ver apenas com a sua escolha pessoal, radical, que na realidade o Evangelho de Jesus não é o praticável, não é factível. E aí você começa a sentir, sem notar, inveja dos malfeitores. E na hora que você começa a sentir inveja dos malfeitores, nessa mesma hora o seu coração começa a se abrir para toda sorte de relativização. As mesmas que eles fazem. O mesmo que eles se permitem. Pode ser que não na mesma intensidade. Você mantém essa justiça, essa superioridade. Faço sim, mas assim numa medida muito pequena. Não me compare. Eu sou uma pessoa íntegra. A pessoa começa a medir o mal feito em quantificações, em valores. Ah, foi só uma merreca. Isso sim que é roubo digno de punição. Você começa a fazer essa gestão, fazer admissões diversas para a sua vida, concessões. Os grossos seduzem. Então deixa eu exercer minha dose de grossura. Os escrachados conseguem se comunicar e suscitar popularismo. Então deixa eu tentar também, na minha medida. Eu estou dando exemplos numa perspectiva mais ampla, mas que tem a ver com aquilo que se relaciona com a existência pessoal da gente. Em qualquer âmbito, como eu disse, em qualquer nível. Aí quando você menos nota, você entrou numa idêntica ao que nós temos assistido cada vez mais intensamente, e essa foi uma semana extraordinária acerca disso. Que é você ver um insensato com um cetro canetoso na mão,
dizendo, enquanto tem a bênção de todos os pastores do país, praticamente, e das igrejas, e dos aliandros, cântores, rabacaias, Joe, todos, de ponta a ponta. Oh, glórias, o nosso Salvador chegou. E a mensagem não apenas declarada de maneira documental, através de gestos e medidas políticas, mas explicitada oralmente, que diz: olho por olho, dente por dente, fogo contra fogo, mal contra mal. Aí você vê a comunidade do país considerado o que tem o maior número de cristãos, de igrejas, de história, aplaudirem, e quem quer que diga: ei, não é assim, é na mesma hora tratado como alguém que não está entendendo esse momento da soberania de Deus, usando a espada do ungido do Senhor para ser uma das trompetas do Apocalipse no mundo. Você que não está vendo.